Bem-vindos mais uma vez ao canal Ask Lecter. Eu estou desenvolvendo uma playlist de interfaces humano-computador. Nesse vídeo eu vou falar sobre design versus elementos humanos. Vou dar exemplos e resolver um exercício avaliativo. Antes, eu agradeço todos os membros do canal. Nós passamos de 2.100 membros. Quando eu iniciei, eu sabia que o canal ia crescer lentamente, porque ele é bem específico. Mesmo assim, a intenção nunca foi monetizar, nunca foi ganhar dinheiro, foi fazer coisas para as pessoas. Eu gosto de ajudar. Muito obrigado a todos. Bom, design focado no humano. Ele vai aparecer antes da década de 80, o conceito de design focado no humano. E em 1984, a IBM, nos Jogos Olímpicos, apresenta ao mundo o Olympic Message System, no qual um atleta poderia mandar mensagem para o outro e para outros cidadãos no mundo todo. Eu tenho um vídeo mais aprofundado sobre esse Olympic Message System, eu vou deixar na descrição e nos comentários para você. Vou deixar no card também, caso você queira se aprofundar. Então, design focado no ser humano, eu também tenho outro vídeo bem específico, no qual eu divido esse design em três partes, três pilares, eu prefiro falar. Foco precoce nos usuários e tarefas, medições empíricas e processo iterativo. Cuidado, é iterativo, ele envolve um ciclo. Você critica, eu melhoro, próximo vídeo te dou o feedback. Você pode criticar, não necessariamente pode melhorar, pode piorar também, mas é sempre pensar em iteração como um ciclo. Tá? Eu vou deixar um outro vídeo no qual eu explico certinho a diferença de iteração e interação. Então são três pilares. E o que é importante a gente destacar para resolver a questão que vai chegar. Sensação é o processo através do qual um estímulo interno ou externo é capaz de causar um resultado determinado, provocando uma reação física ou emocional. O cinema usa demais isso aqui. Você não toma um susto num filme de terror sem ser preparado para ele. Se você for muito bem preparado, provavelmente o susto é maior. Tem gente que depois tem, por alguns neurotransmissores, até uma sensação de alívio e alguns até de prazer tomando susto. Né? Como que é no cinema? Num filme de terror? Primeiro, ele cria um ambiente soturno. Então, o seu visual fala, opa, o que essa pessoa está indo... É sempre assim, né? Está entrando nesse beco escuro, totalmente desabrigada. Às vezes ele coloca chuva, raios, trovão, aí ele já mexe com som. Coloca alguns sons, digamos assim, malignos, ele vai criando uma atmosfera para a pessoa começar a se sentir acuada, perseguida. Vai chegando o momento. Ele coloca uma música mais macabra e depois vem o susto. Você é preparado para assustar. O cinema, ele estudou tão bem o ser humano que o susto, ele acontece, ele dá um certo intervalo para que o seu cérebro reaja, o seu corpo reaja com os neurotransmissores, você volta a ficar mais aliviado e ele te prepara para um novo susto. Se ele não fizer nesse ritmo, entendendo o ser humano, às vezes o filme tem um susto bom e os outros nem funcionam. Bom, então, ele pode ser interno ou externo. Você pode ter a sensação de estar sendo perseguido e não estar. Fica olhando para trás e não tem ninguém, mas tem a sensação. Pode ser interna também. Emoção. Cuidado, alguns textos misturam, fazem com que sensação e emoção possam ser similares, e não são. Emoção é uma reação ao estímulo ambiental. E cognitivo, que produz tanto experiências subjetivas quanto alterações neurobiológicas significativas. Perdão. Então, a sensação pode gerar a emoção. Lembrar que a emoção, isso cai em, é sempre positiva. Mas e o medo, Lecter? O medo te protege. Quem não tem medo de nada, morre mais cedo. Sério?
Sim, o cara não tem medo de altura, ele se arrisca mais, pode morrer mais cedo. Pode se aventurar aí, cometer uma bobagem na vida. Ou um erro, né? Cuidado, coisas diferentes. Receptor sensorial é a estrutura que reconhece o estímulo no ambiente interno externo de um organismo. Exemplo, sua pele está ligada ao tato, o seu nariz ao olfato, os seus olhos à visão, sua língua ao paladar, seu ouvido ao som. O cinema ele mexe com vários receptores sensoriais para gerar uma sensação que vai decorrer de uma emoção. A emoção ela vai aparecer mediante a sensação. Tá? Interação é ação mútua ou compartilhada entre dois indivíduos, dois ou mais corpos ou indivíduos. Exemplo, se você escrever aqui embaixo, igual o Fernando fez, Fernando Cunha, escreve o comentário. Eu leio, respondo o comentário. Ele lê, replica o meu comentário. O que acontece? Está tendo uma interação. Aí eu fecho com a diferença entre iteração e interação. Iteração eu faço um ciclo de melhoria, nem sempre precisa ser melhoria. E interação precisa de pelo menos dois indivíduos ou corpos para que ela ocorra. Você escreve, eu respondo. Só um exemplo aqui antes do exercício. É uma descrição do quadro feito pelo Edward Munch. Que quadro? O Grito. Palavras do pintor. Uma noite eu estava caminhando por um trajeto. A cidade estava de um lado e o fiord abaixo. Eu me sentia cansado e doente. Parei e olhei para o fiord. O sol estava se pondo e as nuvens ficando vermelhas como sangue. Senti um grito passando pela natureza. Pareceu-me ter ouvido o grito. Eu pintei este quadro. Pintei as nuvens como sangue real. A cor gritou. E isso se tornou o grito. Veja que interessante a narrativa. Ele fala da noite, o que ele estava fazendo, aonde ele estava, o que ele sentia, ele se sentia cansado e doente, e está te preparando para o grito. Olha que interessante. Sentiu um grito passando pela natureza. Ele sentiu, não necessariamente ele ouviu. Pareceu-me ter ouvido o grito. Ele não ouviu, ele sentiu que ouviu. Eu pintei este quadro. Pintei as nuvens como sangue real. A cor gritou. E isso se tornou o grito. Profundo. Se você absorver o conhecimento por meio de exemplos, ou vendo as pessoas fazerem, isso vai ficar na sua memória a longo prazo. Você não esquece mais. Por que esse pintor se imortalizou e outros também? Porque uma das sacadas, primeiro que ele entendeu o ser humano. Segundo, ele conseguiu colocar na tela sensações que geram emoções. E aí ele se torna imortal. Vamos lá. Questão. O ser humano é formado por elementos que lhe proporcionam a visão, o olfato, a audição, o pensamento e a memorização. Entender o ser humano é fundamental antes de fazer o design de interface. Esse é um dos pilares que eu falei para você. De acordo com essa motivação, preencha as lacunas da asserção a seguir. Bom, então eu vou ler a primeira asserção e procurar aqui o que melhor se encaixa. As são respostas a estímulos do ambiente e são úteis para a proteção, garantindo a sobrevivência do ambiente. As emoções são sempre positivas. E o medo, Lecter, por que ele é positivo? Porque ele te defende. Então, as emoções. Então, eu já ficaria entre essa e essa. Veja que ele tenta fazer um jogo de palavras aí para te confundir entre sensações e emoções. Próxima assertiva. As são o resultado de estímulos físicos. Sobre os... As o que? Estímulos físicos são as sensações. Sobre o que? Os receptores sensoriais. Nos órgãos dos sentidos. Está perfeito.
A percepção humana envolve o processamento da sensação e a tradução dela em uma experiência organizada. Promover emoções ajuda o processo de interação. Ele tentou te confundir interação com memorização, que também acontece. Se você fica emocionado com alguma coisa, você vai jogar isso para a memória de longo prazo. Tá. Vou deixar o card do vídeo de memória de longo prazo para você também, na descrição e nos comentários. Se você quiser se aprofundar mais, Interação Humano-Computador, do David Benioff. Inscreva-se no canal, compartilhe, comente. Muito obrigado. Abraço de Lecter.